Eu já falei pra vocês várias vezes, cara, que se a sua namorada age assim, se ela começa a desrespeitar você, muitas vezes ela tá querendo testar a sua coragem, testar a sua confiança, pra ver se você é capaz de deixar ela. Então quando uma garota te desrespeita, fala essas coisas, ela tá falando, termina comigo, eu quero ver se você é homem, se você consegue ter coragem o suficiente pra ir embora e terminar comigo. Porque olha o jeito que eu te trato, você não consegue ir embora, a garota vai achar que você não tem culhão e que você é um homem fraco. Eu já falei que as mulheres odeiam homens fracos. Nessa circunstância, rapaziada, que uma mulher desrespeita você, se ela tá fazendo de propósito pra ser punida ou não, independente de qualquer coisa, o mínimo que você tem que fazer é terminar com ela, cara. Senão ela vai continuar desrespeitando você e aí que ela vai perder mais interesse porque você tá permanecendo. Porque ela tá fazendo isso pra você terminar com ela, pra ver se você é forte o suficiente, porque ela quer despertar em você esse lado mais selvagem no sexo. Porque sempre depois, eu já falei, cara, o melhor sexo que tem é o depois de briga. E as mulheres sabem disso também. Então, às vezes, se ela tá fazendo de propósito ou não, ou se é involuntário, não interessa. Mas, normalmente, o melhor sexo é aquele que você faz depois que você brigou com a pessoa. Principalmente depois que a mulher corre atrás de você. É que eu já falei. Sexo pra mulher, cara, é uma atitude de submissão. Quanto mais submissa a mulher se sente no sexo, mais prazer ela vai ter. Entendeu? Não tô dizendo se ela é intencional, se elas sabem disso, se elas fazem de propósito. Mas é como acontece. Fazer sexo pra mulher é uma atitude de submissão. Entendeu? A mulher precisa se sentir submissa para querer fazer sexo com você. Se ela não se sente submissa, por isso que elas querem homens mais fortes. Por isso que o homem é mais forte normalmente que a mulher, é mais alta, a voz é mais grossa, é mais masculino, obviamente. Porque a mulher é o oposto da gente, entendeu? A mulher não gosta de um homem submisso no sexo, ao contrário, ela gosta de um homem dominante. Para um ser o dominante, o outro tem que ser submisso. Então, isso é autoexplicativo, cara. O sexo para a mulher é um ato de submissão. E aquele que corre atrás do outro está na posição mais submissa. Por isso que o homem não gosta de ficar na posição insegura ou submissa no início que ele está ficando com a garota, que é o que acontece. Que é normalmente você que está correndo atrás dela. Você tem que tentar inverter isso o mais rápido possível. Porque tem cara que ele dá o pullback na garota no momento errado. Sem saber que ele está dando um pullback, ele dá um pullback. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre como você não fazer o pullback sem querer na hora errada e como fazer o pullback do jeito perfeito, se você quiser fazer. Ou pelo menos para que você não faça na hora errada. Porque tem homem, cara, que às vezes... ele nem transou com a garota, ele já quer dar um pullback, já quer fazer ela correr atrás dele, já quer inverter essa dinâmica muito rápido. Porque quando você está conhecendo a garota, é você que está investindo, é você que tem que correr mais atrás. É normal ser assim. Porque é assim que elas são ensinadas e é assim que elas acham que é o correto. Não tem o que você fazer. Ela não vai correr atrás de você, hoje em dia, inclusive, só porque você acha que ela deve, irmão. Se você não tiver um vínculo estabelecido com ela, se você não gerou um leve imprint ali, vamos chamar assim, ela não vai, se ela não investir o mínimo em você, ela não vai correr atrás, irmão. Então tem cara às vezes que ele ficou com a garota, deu 3 beijos na boca, tá saindo com ela 2 semanas, ele dá um pullback nela, porque só ele que inicia contato, só ele que toma iniciativa, só ele que chama pra sair, ele fala, cara, tá na hora dela correr atrás. Irmão, ela não vai. Primeiro, porque ela é ensinada que é o homem que tem que correr atrás, pelo menos no começo elas são ensinadas disso, que você tem que conquistar ela, principalmente quando vocês estão se conhecendo. Talvez depois ela considere que ela deve equilibrar, que deva ser recíproco e tal. Mas no começo, cara, elas não pensam assim na maioria das vezes. E o segundo ponto é porque elas têm muitos homens ali atrás dela. Então, mano, se você não estiver disposto, se ela mesmo achar que você não deva correr atrás, cara, ela vai falar, meu, você não quer se esforçar, você não quer fazer nada, tem um monte de cara querendo sair comigo, tem um monte de cara mandando mensagem, ela não vai sentir sua falta. E o terceiro ponto, irmão, é que as mulheres também são ensinadas, que hoje em dia, não só são ensinadas, como elas fazem isso, que elas podem ser como nós. Entendeu? Que elas podem transar com quantos caras elas quiserem, e muitas vezes elas transam com quantos caras elas quiserem. Então mesmo às vezes depois de você transar com a garota, cara, ela não vai correr atrás, que é o que eu falei, hoje elas são como Wolverines. Fazer sexo com a garota no passado era o suficiente para ela sentir que ela investiu em você. Entendeu? Mesmo se ela não fosse virgem, eu entreguei meu corpo pra esse cara, então agora ele tem que correr atrás de mim, cara. Eu transei com você, cara, agora você tem que investir em mim. Hoje em dia, muitas mulheres são Wolverines. Fazer sexo com ela uma vez, 2, 3, cara, não é o suficiente para elas criarem um vínculo emocional, porque elas são Wolverines, elas não criam. Elas têm um calo emocional, elas cicatrizam muito rápido. De tanto que elas já transaram com vários homens ou por conta da revolução sexual que libertou as mulheres sexualmente. Então elas não se sentem essa necessidade de que ela investiu em você só por conta do sexo. E aí tem cara que às vezes nem rolou sexo com a garota, tá ficando 2 semanas e já dá um pullback. Já tenta dar um gelo pra ela correr atrás, pra ela começar a investir. Ela não vai, irmão. Ela não vai investir. Você vai deixar o prato, você vai fazer o prato cair. Porque sim, o que acontece é que o pullback, ele serve pra você... Pra que serve o pullback? Ele serve pra você manter a garota atraída por você, pra ela não perder a atração. Às vezes a garota começa a perder a atração justamente porque você não deu um pullback nela, porque você não gerou imprevisibilidade, porque você não deu o tal de chá de sumiço pra ela ficar pensando em você e ficar obcecada. Entende o que eu quero dizer? Só que o cara faz isso na hora errada. Pra você dar um pullback na mulher, rapaziada, é o que eu falei. Quando você tá ficando com ela, o investimento meio que vai estar você fazendo 80 e ela fazendo 20 no começo. Você que vai estar mais correndo atrás, você que vai estar mais fazendo as coisas. Você não pode querer inverter para 80 a 20 do nada. Tem que ser progressivo.
Conforme o vínculo emocional for sendo estabelecido, você vai diminuindo o seu investimento e ela vai aumentando dela, conforme ela for investindo mais, tá? De acordo com os meses que forem passando. Aí no mínimo, um período de 3 a 6 meses, cara, que você vai estar nessa posição em que ela vai estar investindo mais em você e talvez você esteja no mínimo no 60-40 com ela. Não do nada assim. Se você fizer do nada, o prato vai cair, irmão. Então, hoje em dia, para você dar o pullback do jeito certo na garota, você tem que gerar primeiro o vínculo emocional com ela. O vínculo emocional você vai gerar, irmão, tendo relação com ela, pelo menos durante uns 3 meses, com um bom dick game. Porque hoje em dia, se você não tiver um bom dick game, irmão, a mulher não vai correr atrás de você só porque você tá transando com ela. No passado era o suficiente. Hoje, se a mulher não tiver orgasmo com você, alguma coisa parecida, ou se ela não curtir muito sexo com você, irmão, ela não vai correr atrás hoje em dia, cara. Porque elas transam mais que a gente, então não é o suficiente pra ela sentir que ela investiu em você. Então, além disso, além de você ter um bom dick game por alguns meses, para ela começar a se sentir investida e desenvolver o vínculo emocional contigo, né? Outra coisa é você fazendo investir de outras formas. Então, da mesma forma que o homem investe através do TEDA, as mulheres também têm algo parecido com o TEDA. Então, a mulher, elas têm o tempo, o esforço também de investir em você, a grana também e o sexo. Ao invés do TEDA, do último ser atenção, para as mulheres aqui seria o sexo nesse caso. O tempo, vamos supor, você marca com ela de algum lugar, ela tem que encontrar contigo. Tem o tempo de deslocamento que ela vai fazer para encontrar com você. Isso também é uma forma de investimento. Então, às vezes é interessante você não só ficar buscando a garota toda hora na casa dela, entendeu? Você fazer ela ir até você, dividir metade do caminho, fazer ela se esforçar nesse sentido. Ela está investindo assim também. Outra forma, esforço, cozinhar para você, por exemplo. Fazer a garota cozinhar contigo. Ela está investindo. É um investimento irrecuperável, entendeu? Se você der um pullback, ela vai correr atrás, que ela vai falar, cara, eu fui encontrar com esse cara, eu gastei tempo com ele, me esforcei cozinhando e agora ele vai sumir? Porra nenhuma, eu vou ir atrás dele, não vou deixar isso acontecer não. Entendeu? Porque houve um investimento. Mesmo se ela não for, cara, ela vai ter que se esforçar muito para não ir, porque ela investiu. É aquela frase que o Bruno falou, né, do investimento irrecuperável. Ela não quer perder o que ela fez. Certo? Outra forma, definitivamente, dinheiro. A garota dividir conta com você, colaborar também essas coisas. Ela está investindo também. Então, durante um tempo ela fazendo isso, e o sexo, como eu falei, com um bom dick game. Porque se você também transar com a garota 3 meses sem um bom dick game, ela não vai correr atrás de você, irmão. Aí tem cara que eu percebi que tá acontecendo isso, o cara que tá dando pullback na mulher, sem antes estabelecer o que eu chamo de vínculo afetivo, vínculo emocional. Não é nem impressão nesse caso, que impressão é um negócio mais forte. Ela não vai, porque elas são programadas socialmente para não correr atrás de homem, principalmente no começo. E depois também tem cara que às vezes que já transou com a garota, ele fala, não, agora eu vou dar um pullback, porque agora que eu transei, consegui o sexo, ela vai correr atrás. Ela não vai correr, velho. Não é o suficiente para gerar o vínculo emocional. No mínimo 3 meses você vai equilibrando, progressivamente você vai diminuindo o seu investimento para ele aumentando o dela. Progressivamente, conforme o vínculo for sendo estabelecido. E aí a questão de você dar um pullback é nesse momento que quando você vê, tá certo, que o vínculo está estabelecido entre vocês, tá? Que ela já está correndo mais atrás, que o investimento dela aumentou proporcionalmente com o seu, e às vezes você conseguiu fazer ela investir mais em você do que você nela, certo? Aí que você vai dar o pullback. Aí que você vai tirar todo o seu corpo. Entendeu? Isso vai fazer o quê? Vai fazer a mulher ficar obcecada. não que no sentido que ela vai ficar obcecada, tipo assim, nossa, ele fez eu correr atrás dele agora que eu tô apaixonada. Não é isso, cara. Obcecada, cara, porque ela vai ficar pensando em você, porque ela vai ficar incomodada que você sumiu. É por isso que ela vai ficar obcecada, que ela vai ficar pensando tanto em você pelo que você fez, assim como uma mina termina com você, por exemplo. Quando a mina te dá um pullback, você não fica pensando nela, ficou obcecado? Não no sentido de que, nossa, eu adorei que ela sumiu, agora eu tô obcecado por ela, agora eu gosto mais dela ainda. Não é assim que acontece. Justamente por você ter investido e ela ter sumido de repente, elas sabem disso e fazem de propósito, porque acontece com elas a mesma coisa, então elas sabem que se ela fizer com você, você também vai se sentir assim, elas somem de repente para você ficar obcecado pensando nelas, principalmente se você já está investindo bastante. Por isso que eu falo, cara, a melhor maneira, rapaziada, de você não se ferrar numa traição, ou melhor, numa traição, num término, num pullback, é você não entrando no polo feminino. Você não pode entrar no polo feminino, cara. Pra traição, pra término, qualquer coisa. O que faz o cara ficar puto muitas vezes depois de um término, num pullback ou numa traição, é porque ele investiu muito na garota, vamos supor, num namoro. O cara tá com a mulher já, que é o que acontece com o Blue Pill. O cara tá com a mulher fazem, sei lá, cara, às vezes 3 meses que ela não transa com ele. E o cara faz o que? Aumenta o investimento, que é o que eu falei. O cara, em vez de tirar o corpo, de investir em si, de aumentar o seu valor, o que ele faz? Ele investe na mulher. Ele aumenta o investimento dele, fica mais romântico, leva ela pra sair, leva ela pra lugares mais caros, na esperança de que agora ela vai voltar a transar com ele. Ele agrada investindo mais na mulher, ao invés de investir em si mesmo e sair fora. Que é assim que você faz ela se sentir submissa. Não investindo dinheiro nela e correndo mais atrás.
Como que a mulher vai ficar mais submissa e vai querer transar com você, se é você que tá correndo atrás, aquele que corre atrás é o que tá na submissão? Ela que tá na posição dominante nesse caso, e você tá na submissão. Aí que ela vai perder mais interesse sexual. E é o que eu tô dizendo, muitas vezes o cara investiu tanto na mulher, tá 3 meses lá, aumentando o investimento, correndo atrás, levando ele em restaurantes mais caros, e ela só sabotando mais a relação sexual. Só sabotando mais a relação sexual. Chega uma hora que ela termina. Aí você fala, caralho, olha tudo que eu gastei, tempo, energia, dinheiro e atenção, e ela terminou. Você vai ficar com o seu ego no negativo, seu ego vai ficar no vermelho. Aí por isso que você fica pensando nela, você fica puto da vida, incomodado. Se a mina sumiu, primeiro que ela nem vai, cara. Mas se a mina sumir quando você tá no polo masculino, que é difícil acontecer, porque é o que eu falei. Nesse caso em que a mulher terminou com você depois de 3 meses, ela tá perdendo interesse. Se você tiver no polo masculino, não vai ter por que ela perder interesse, tá? Vai ser um pullback, vai ser um shit test nesse caso. Se ela sumir, se ela falar alguma coisa, ela tá testando você. Só que aí seu ego não tá no vermelho, porque você tá com o dick game bom, ela tá transando com você, tá com alta atração sexual. Então você tá com o saldo no positivo, porque ela está alimentando o seu ego. Sexualmente, como eu falei também, fora do quarto, investindo através dessas outras coisas. Então o seu ego tá com saldo positivo. Se ela sumir, se o prato cair, você não vai ficar incomodado. Você não vai ficar obcecado pensando nela. Porque você falou, cara, a última vez que eu fiquei com ela, a gente transou, foi um puta sexo da hora e ela sumiu, você vai falar, porra, tô de boa. Agora imagina se ela sumir depois de 3 meses sem transar. Você vai ficar puto, porque você investiu pra caralho e não recebeu nada e saiu perdendo ainda. Entendeu? Ela saiu fora e você ficou no vermelho. Certo? Então, essa é a dinâmica do pullback. O pullback ele serve, rapaziada, justamente para quê? Para o prato continuar girando. É para gerar ansiedade de competição na mulher. Para ela não perder a atração por você. Às vezes a mulher perde a atração justamente porque você não deu um pullback. É engraçado isso, né? Isso é muito curioso, cara. Então tem cara que às vezes tenta fazer o pullback para a mulher girar mais forte o prato, só que você não está girando o prato há um bom tempo para ele girar sozinho. Então se você tentar parar, porque assim, quando você está conhecendo uma mulher, você está girando um prato, você está se esforçando para girar, para manter o prato girando, você está girando com a sua mão, certo? No começo você está conhecendo e tal, só que o prato não está com velocidade suficiente para ele girar sozinho, aí você dá um pullback, você nem transou com a mina, 2 semanas ficando com ela, você dá um pullback, entendeu? Ou, sei lá, você transou com a mina uma vez só, 2 semanas também que você está ficando com ela, você transou, você dá um pullback, você para de girar, só que o prato não está rápido o suficiente para ele girar sozinho. O que acontece? Ele vai balançar e vai cair. Entendeu? Então você tem que estar girando o prato há um bom tempo mais e diminuindo a velocidade que você está girando para ele começar a girando sozinho. Aí vai chegar uma hora que você der o pullback, ele vai se girar sozinho, porque ela vai ficar pensando em você no investimento que ela fez. E isso dela se girar sozinho, imagina que ela girando é a atração dela por você. Você girar o prato, você está ali construindo a atração e está investindo. Quando você tira, ela vai se girar por você. A atração dela, esse giro, digamos assim, a velocidade que ela gira é o nível de atração que ela tem por você. Para ela se girar sozinha, você já tem que estar ali construindo um vínculo afetivo com ela durante um tempo, certo? Aí você vai dar o pullback. Ela vai ficar obcecada pensando em você por causa do investimento que você fez. Aí na hora que ela correr atrás, porque você não adianta você dar um pullback e procurar ela depois. Às vezes até adianta, né? Mas aí, cara, basicamente é o que eu tô falando. Ela vai sempre perceber. Porque assim, quanto mais tempo você demorar no pullback, olha só. Aí tem cara que ele caga no pau. O cara dá um pullback na garota antes de gerar o vínculo afetivo, certo? Ele dá o pullback na mulher antes de gerar o vínculo afetivo. Nesse exemplo, 2 semanas nem transou com ela, só beijou na boca. Ele dá o pullback. 5 dias sem procurar a mina. Ele vai lá e procura. Cara, ela já entendeu, cara, que você meio que é mais fraco do que ela, porque aí virou um cabo de guerra. Ela tá se segurando pra te procurar e você tá se segurando pra procurar ela. Aí depois de 5 dias você não foi procurar, da próxima vez que você der um pullback, ou se ela der, ela já sabe que você não aguenta. Então passou 5 dias, você não procura, ela fala, cara, da última vez passaram 5, ele não aguentou. Então ela presume que você não vai aguentar de novo. Entendeu? E aí ela vai às vezes segurar até por mais dias, cara. Então esse é o problema. Se você dá um pullback e você procura, irmão, você meio que tá reforçando pra garota que você não aguenta ficar sem procurar ela, irmão. Isso vai fazer com que ela fique mais resistente ainda em esperar e não correr atrás de você. Você tá me entendendo? Então, como eu expliquei, cara, você deu o pullback, a mulher tem que correr atrás de você. Ela tem que correr atrás de você, porque daí ela vai estar na posição de submissão querendo te procurar. E vai estar sentindo a sua falta porque a atração dela subiu. Se não tivesse subido, ou se não tivesse alta, ela não estaria te procurando, irmão. Quer dizer que ela tá com saudade, que ela quer te ver. Tá certo? Porque ela ficou obcecada pensando em você. Isso que gera na mulher essas fortes emoções, etc. Que de certa forma elas precisam, essa imprevisibilidade. Beleza? E aí, nesse caso da garota, foi o que eu disse. Eu não sei se ela tá fazendo de propósito ou não, porque às vezes ela quer despertar em você esse motivo para ser punida, né? Falar esse tipo de coisa e te desrespeitar. Porque ela quer que você estabeleça uma punição para ela se sentir submissa. Ou para gerar um motivo para ela transar com você, entendeu? Ou pelo menos para ter um sexo selvagem. Porque eu falei, quando as pessoas brigam, o sexo é muito bom depois. Então ela tá querendo gerar drama para gerar emoção. Aparentemente, gerar drama, gerar fortes emoções nela para que o sexo seja muito bom, desrespeitando você.
Ah, você não tá nem no meu top 3. Ah, eu tô com vontade de transar com outras pessoas. Independente se ela tá fazendo isso pra gerar fortes emoções nela e gerar vontade de transar e ser punida e se sentir submissa, pra você ser dominante e punir ela e colocar ela numa posição de submissão, independente de ela tá fazendo isso por isso ou não, ela tá te desrespeitando, irmão. Então você tem que terminar. O término, rapaziada, o término, eu já falei, não é pra você fazer a mulher correr atrás. Nossa, é uma estratégia pra ela me correr atrás de mim e ficar submissa e o sexo ser maravilhoso. Não é pra isso que serve o término. O término serve, cara, porque a mulher te desrespeitou, pra você preservar seu respeito. Porque tem cara que quer fazer isso, de terminar com a garota, pra ela correr atrás. Aí você vai ficar esperando ela correr atrás. Não adianta porra nenhuma, é você que vai ficar obcecado nesse caso. Você deu um pullback e o pullback fez aumentar o seu interesse porque você que tá pensando nela em te procurar. Cara, o término é pra você preservar seu respeito, não é pra gerar alguma consequência. Se gerou consequência, é ótimo. Se não gerou, foda-se, você não faz por isso. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a mulher desrespeitou você, cara, falou uma coisa dessa, tem que terminar, irmão. E se ela te procurar, você não pode aceitar numa boa, porque tem muito cara que ele não entende isso. Outro ponto também, cara. Tem muito cara que termina com a mulher e ela fica submissa, corre atrás, o sexo é maravilhoso. É sempre assim. Só que o cara volta muito rápido. Porque o cara tá lá desesperado, esperando ela voltar, e tá com o rabinho abanando. Aí na hora que ela chega, quer trocar ideia, ele fala, não, vamos conversar hoje. A mulher procura o cara, depois de um tempo, e fala assim, podemos conversar e tal, não sei o que. O cara fala, não, lógico, responde ali imediatamente, não, vamos conversar hoje mesmo, vamos marcar, a gente troca ideia. Cara, ela vai ver que você é muito fácil, cara. E às vezes tem cara que passa por isso e não entende que a mulher muda de ideia em cima da hora. A mulher muda de ideia em cima, pensando bem, acho melhor a gente não conversar hoje, não vai dar, porque você foi muito fácil, cara. Entendeu? Você entregou seu valor muito fácil. Você validou ela muito rápido, a mulher precisa correr atrás da sua validação. A mulher compra a validação com atenção sexual. A mulher compra atenção não sexual com atenção sexual. A sua validação para ela, o seu sentimento, o seu carinho, é o que quer que seja. Ela compra isso com o quê? Com atenção sexual, chefe. Se a mulher não corre atrás da sua validação, ela não vai querer transar contigo. Entendeu? Porque ela compra a sua validação com sexo. Nunca aceite conversar com a mulher, se você for voltar, alguma coisa assim, por mensagem, por telefone. Tem que ser pessoalmente, cara. Então depois que ela começar a pressionar você pela sua validação, você fala, eu te valido pessoalmente. Desculpa, mas é que eu não curto muito falar por mensagem, por telefone, vamos conversar pessoalmente. Aí pessoalmente, tá certo? Você vê que ela tá correndo atrás, ela tá se esforçando, cara. Aí isso tá gerando um valor em você, tá fazendo você se valorizar. A mulher quer desafio, velho, eu não tenho culpa. O que é difícil é mais gostoso pro nosso ego. O que é mais fácil? Você zerar um jogo no easy ou zerar um jogo no hard? A sensação de recompensa que você vai ter. Então, outra coisa, primeiro ponto, como eu disse, seja no pullback ou seja no término, é a mesma coisa. Se a garota vier atrás de você, você não pode ser muito fácil, você não pode já ir e validar ela imediatamente. Você tem que deixar ela continuar correndo um pouco atrás, até meio que te pressionar para encontrar com você. Aí você fala, beleza, vamos se encontrar pessoalmente. Certo? De preferência num lugar em que o sexo possa acontecer, para que você já aproveite ali a emoção e coma um macarrão quente, né? Macarrão você não pode comer frio, você tem que comer quente. Então, você já aproveita que ela já está correndo atrás, naquela circunstância, com as emoções afloradas, num lugar em que o sexo possa acontecer, porque provavelmente vai. Certo? Esse é o ponto. E aí você tem que estabelecer uma condição, cara, para você aceitar ela de volta. Para ela entender que as coisas não são assim. Que aparentemente é o que essa garota está querendo nesse caso. Ela está querendo sexo selvagem, mas está precisando de um motivo. Então ela está gerando a circunstância te desrespeitando, para você colocar no lugar dela, ela correr atrás, se sentir submissa e você puni-la e ela ter um sexo selvagem. É mais ou menos isso que ela está querendo. Nesse caso, aparentemente propositalmente, mas a dinâmica é a mesma. Então é o que eu falei, rapaziada. É assim que funciona a dinâmica de término, de pullback, que é a mesma coisa, tá? Como eu falei, você não pode validar a garota imediatamente de maneira muito fácil. E segundo, você tem que estabelecer uma condição para ela voltar com você. Tem mulheres que gostam, tem mulheres que fazem de propósito, eu não sei. Pode ser o caso dessa garota. Ela pediu, eu desrespeitei você, você tem que me punir. Ela queria ser punida no sexo. Entendeu? Porque ela estava se sentindo submissa e tal, e queria um sexo selvagem. Ela só precisava de um motivo. E o motivo foi ela desrespeitar você. Pra te dar razão e o porquê pra isso acontecer e as emoções nela serem autênticas. Tamo junto? Um abraço.